é a nossa aula de número 18 e na aula de hoje nós falaremos sobre planejamento composto central. Bem, o planejamento composto central. Os planejamentos compostos centrais são planejamentos fatoriais de primeira ordem que são aumentados por pontos axiais e pontos centrais, para assim permitir a estimação dos parâmetros de uma superfície de resposta de segunda ordem. No caso, os planejamentos compostos centrais eles contêm 5 níveis. Temos como exemplo nessa matriz a adição de pontos centrais no nível intermediário e os pontos relativos ao nível menos alfa e mais alfa, sendo que alfa é maior do que 1. Assim, teremos aí 5 níveis para poder estimar a nossa superfície de segunda ordem. Nesse caso, então, nós vamos chamar de N2 o número de pontos centrais que são avaliados. Geralmente, N2 tem que ser maior ou igual a 1. O valor do alfa seja diferente de 1. Assim, nós teremos 5 níveis. O número total de observações, então, é dado por N, em que nós temos um planejamento 2AK, mais 2 vezes K avaliações nos níveis axiais, de menos alfa e mais alfa, mais N2 experimentos no ponto central. Temos aqui um exemplo da nossa matriz D de planejamento, em que os primeiros 8 pontos aqui, 8 experimentos, é relativo aí a um planejamento fatorial 2 elevado a 3. Depois temos aí pontos centrais, que nesse caso aqui foi um ponto central, e temos aqui então os pontos axiais, em que sempre que avaliamos o menos alfa ou mais alfa de uma das variáveis, todas as outras variáveis são mantidas aí no ponto central. No caso aqui, quando x2 é avaliado menos alfa e mais alfa, x1 e x3 estão no ponto central. E quando a variável x3 é avaliada aí no menos alfa ou no mais alfa, nós mantemos os outros níveis no ponto central. Como nomenclatura, nós usaremos o seguinte, um planejamento, essa parte do planejamento relativo ao planejamento fatorial, nós chamaremos de G, enquanto o 2K mais o N, nós chamaremos então de T. Essa é só uma simplificação para que possamos entender como a gente pode montar a matriz X e a X transposta de X para que encontremos assim quem são os parâmetros do nosso modelo. Ok, falando então do nosso modelo, temos aqui que uma resposta experimental é dada então por um modelo de segunda ordem. Temos aqui um coeficiente linear mais os termos de primeira ordem. Aqui temos os termos quadráticos relacionados a cada variável. E aqui nós temos os termos de interação de uma variável com a outra. Então, quem é o dado experimental? É esse modelo todo mais um resíduo. A nossa matriz X. Aqui nós estamos dando um exemplo de como ficaria a nossa matriz X, levando em conta todos os termos que vão ser incluídos no nosso modelo. Então, no nosso modelo, nós temos a primeira coluna toda com 1, que é relativo ao beta 0. Temos aqui o beta 1, que é o que vai multiplicar o x1, o beta 2 e o beta 3. Temos aqui os parâmetros relacionados aos termos quadráticos. Então, beta 1, 1 é aquele parâmetro que multiplica x1 ao quadrado. Beta 2, 2 multiplica x2 ao quadrado. Beta 3, 3 multiplica x3 ao quadrado. Temos aqui os termos de interação de x1, x2, de x1, x3 e de x2, x3. Certo? Aqui é só para simplificar. Mas quem é C que aparece aqui? Tá? O C é o G, que é o 2 elevado a K, mais 2 alfa ao quadrado dividido por G mais T. Lembrando aí, então, que o T é 2 vezes K mais N2, certo? Por exemplo, se nós tivéssemos aí um K igual a 3, ou seja, 3 variáveis, um planejamento completo, que é o exemplo dessa matriz que nós colocamos aqui, G vale 8, N1 vale 1, o T vale 2 vezes 3 mais 1, que dá 7. Podemos, então, encontrar uma equação para C. Veja que C aqui é uma função do valor do alfa, ok? Então, aqui, no caso, por exemplo, em que o alfa é 1,216, C vale 0,73. Então, pessoal, para que nós possamos, então, implementar o método de mínimos quadrados e encontrar quem é a matriz de parâmetros beta
que vão multiplicar cada uma das variáveis do nosso modelo, nós precisamos, então, construir a nossa matriz x transposta x. Então, vamos falar aqui da x transposta x num caso geral. Vamos dar aqui um exemplo aí de forma geral. O primeiro elemento dessa nossa matriz x transposta x é o 15. E quem é 15? É o número total de experimentos, que é o G mais T, certo? Temos depois que os elementos na diagonal são esses coeficientes aqui, ó, de primeira ordem, que equivalem a G mais alfa elevado a 2. No caso aqui dessa matriz nossa de exemplo, como o K vale 3, nós temos aí que o G vale 8. Então, ó, 8 mais 2 alfa ao quadrado, certo? Então, nesses três aqui, ó, parâmetros relativos aos termos lineares do nosso modelo. Temos aqui os elementos na diagonais, quando a gente trata dos termos de interação, ó, vale 8. E quem é 8 aqui no caso? É o valor do G, certo? Então, ó, beta 1, 2, beta 1, 3 e beta 2, 3 aqui, ó, na diagonal da matriz, vale 8. Enquanto a gente pode observar que aqui, relativo aos termos quadráticos, aqui no rumo da nossa diagonal, nós temos também outros parâmetros aqui, ó, que tem valores diferentes aí de zero. O que a gente pode observar, então? A gente tem aqui um P e um Q, que na verdade é toda essa equação aqui. P vale isso aqui tudo e Q é essa relação. Para que essa matriz aqui que aparece seja uma matriz diagonal, ou seja, P pode ter um valor, mas o Q que está aqui, ó, ele deveria ser igual a 0 para que a nossa x transposta x seja uma matriz o quê? Né? Diagonal. Então, para que ela seja diagonal, eu tenho que fazer Q igual a 0. E quem seria, então, se eu viesse aqui e colocasse o Q igual a 0, eu posso chegar nessa relação, então eu vou isolar a alfa. Dessa forma, nós podemos observar que alfa não é um valor que eu escolho aleatoriamente. É um valor que está linkado com o número de G. Quem é G? Tem a ver com quantos fatores a gente está avaliando no nosso planejamento, certo? Mas se eu quero mudar, mexer no valor, isso é fixo, né? Se eu quero avaliar só 3 fatores, não tem como eu mudar o valor de G. Mas se eu quero mudar o valor do alfa, para eu regular o alfa de acordo com o que eu desejo, onde que eu tenho que mexer? No valor do T. E o T é o quê? Qual é a parte do T que a gente consegue mudar? O 2AK eu não consigo mudar. Mas eu posso o quê? Ficar adicionando réplicas no ponto central, de tal forma que eu vou mexer e manipular o valor de T para encontrar o alfa mais próximo daquilo que eu desejo da minha análise. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um exemplo simples de como eu posso calcular a alfa e propor, então, um PCC com 2 fatores e depois um PCC com 3 fatores, né? Considerando aí 5 pontos centrais como exemplo. Vamos lá? Para isso, então, coloquei aqui para nós a nossa equação do alfa, certo? Inicialmente, vamos fazer essa solução quando eu tenho 2 fatores no meu estudo. Se eu tenho 2 fatores, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o G. G é 2 elevado a 2, que dá 4. Quem é o valor de T? 2 vezes 2, mais, eu falei que o N2 é 5, certo? Então, ó, 4 mais 5, 9. Então, agora, substituindo G igual a 4 e T igual a 9 nessa relação, nós podemos, então, calcular o valor de alfa. E assim, nós podemos propor essa tabela, que a gente tem aqui, ó, os primeiros 4 elementos, que é o 2 elevado a K, são do nosso planejamento fatorial. Depois aqui nós temos, ó, os 4 pontos axiais e depois as 5 réplicas do nosso ponto central. Então, seria apenas agora executar esse experimento para encontrar a resposta e depois fazer a análise. Quando eu tenho, então, 3 fatores, é a mesma coisa. Primeiro, vamos calcular quem é o G e quem é o T. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 3, 8. E quem é o T? 2 vezes 3, mais 5 réplicas no ponto central, daria 11. Então, jogando esses valores aqui de G e T na equação do alfa, nós encontramos um alfa de 1,471. Viu que interessante? Quando eu tenho mais fatores, automaticamente eu consigo valores de alfa maior. Temos aqui, então, um exemplo da nossa matriz de planejamento, em que eu tenho aqui
8 experimentos relativos ao planejamento fatorial, mais 6 experimentos relativos aos meus pontos axiais e as 5 réplicas do ponto central, totalizando aí 19 experimentos, certo? Bem, alguns programas fazem esse cálculo automático, mas é importante que você saiba, então, calcular o valor de alfa. Isso para um planejamento ortogonal, em que a nossa matriz x transposta x será uma matriz diagonal. Bem, na próxima aula daremos continuação ao estudo de planejamentos compostos centrais. Iremos, então, avaliar como usar a técnica de superfície de resposta para interpretar os dados. Te vejo, então, na próxima aula.